apresentar o livro, mais não seja porque é um tema que eu também trato e por isso tenho um particular gosto de falar sobre uma coisa que me suscita tanto interesse, e por outro lado porque ao começar a ler o livro foi rapidamente possível ver que ele resulta de um trabalho de investigação excelente e portanto eu falo como leitora e também como investigadora desta área da história do jornalismo português. Em relação ao livro, eu diria que, globalmente, tratar o tema dos saneamentos políticos no verão quente de 1975 é uma grande ousadia. É um tema muito quente ainda, que está muito presente no passado das pessoas. Muitos dos protagonistas estão cá e, portanto, o livro mexe com um conjunto de situações e de emoções e de sentimentos que ainda estão muito presentes e, portanto, eu acho que é notável que uma pessoa tão jovem tenha, talvez por isso, tenha tido essa coragem de pegar neste tema que eu diria que é um pouco espinhoso de lidar com. Ainda assim, a metodologia que o Pedro usou para desenvolver o seu trabalho acaba por ser a sua melhor defesa, na medida em que o livro assenta, como disse, numa investigação cuidadosa, seja uma investigação desenvolvida em torno de uma documentação rica, mas que está ainda a ser tratada por vários de nós, mas para além dessa documentação nós temos aqui um conjunto de testemunhos que fazem com que a obra seja realmente apaixonante. E é um livro científico, é um livro sobre uma história muito recente, mas ao mesmo tempo é como se estivéssemos a desenrolar um romance em que os vários protagonistas vão sendo chamados a prestar testemunho sobre aquilo que viveram e sobre aquilo que pensam e ainda sentem sobre este tema ainda tão presente nas nossas vidas. De uma forma um bocadinho mais estruturada, o livro está razoavelmente dividido, porque é difícil também, porque as coisas estão muito encadeadas, mas para todos os efeitos está dividido como uma introdução. E depois 3 capítulos onde vai então desenrolando os acontecimentos e que constituem o miolo da questão. Eu tenho necessariamente de falar um bocadinho da introdução, porque eu também não vou falar muito daquilo que traz no livro, por isso que as pessoas o devem ler e vão gostar seguramente, mas na introdução é feita uma contextualização histórica que é absolutamente imprescindível para entender porque é que as coisas no Diário de Notícias se desenrolaram desta forma. Não é? O processo político que se iniciou com o 25 de Abril e que depois daria origem ao processo revolucionário em curso é essencial para entender aquilo que se passou na direção e na redação do Diário de Notícias e o conjunto de conflitos que se desenvolveram na direção do Diário de Notícias e do jornal e da tipografia e tudo mais, mas também é notável a forma como a nossa vida política daquele período, a vida económica e também o papel dos militares neste contexto foram determinantes para aquilo que se passou dentro do Diário de Notícias, da mesma forma foram determinantes para o que se passou nas diferentes redações dos jornais portugueses. Porque, no fundo, o que nós assistimos no PREC e aquilo que se assistiu no Diário de Notícias de uma forma bastante enfática é que há uma luta, no fundo, pelo controle ideológico da imprensa, por a imprensa ter um papel determinante na formação da opinião pública e na formação das consciências. E, portanto, o que se passa no Diário de Notícias tem um paralelismo com maior ou menor intenção noutros jornais, com outros processos de desenvolvimento, como foi
foi o caso do Século ou como foi o caso do Jornal República. Qualquer um destes casos também passando por momentos extraordinariamente dramáticos. No Diário de Notícias, este dramatismo está também centrado na dimensão e na importância que este jornal tem na história da imprensa e do jornalismo português. O Diário de Notícias é um jornal centenário, é o primeiro jornal que aparece como um projeto noticioso em Portugal e, ao longo da ditadura, é um jornal com um enorme peso em termos de difusão, uma enorme importância e muitos chegaram ao regime e, portanto, quando se dá o 25 de Abril, essa configuração de ser o jornal maior difusão na altura, não é? Vai ter também um papel essencial na luta pelo controle do Diário de Notícias. Portanto, entender estas configurações que são inerentes ao PREC, a forma como os militares e os partidos políticos, e em particular o Partido Comunista, se apropriaram dos jornais, é essencial para entender a forma depois como o livro e a investigação se vai desenrolando.